jogar em contra-ataque. Eu acho que ele foi obrigado a isso, porque esse jogo posicional, a bola tem que chegar muito mais ao atleta do que o atleta procurar a bola. E o Flamengo do Jorge Jesus era completamente imóvel, os jogadores se procuravam, se ajustavam e estavam muito mais próximos. Hoje, jogadores distantes, onde a bola tem que chegar e a bola não chegou, eles não conseguiam construir, por isso sofreram, e aí eles tiveram que usar uma arma que não tem problema nenhum você jogar em contra-ataque. E o Flamengo tem capacidade para isso e muitas vezes jogou com o Jorge Jesus em contra-ataque, dependendo da situação do jogo. O que eu acho é o seguinte, ele está, depois da entrevista, a entrevista que ele deu depois do jogo, que ele falou que ele vê o elenco no mesmo nível, né, tecnicamente, e ele vai mexer o tempo inteiro porque ele quer equilibrar fisicamente o elenco. Eu não vejo o elenco equilibrado, né, titular e reserva. Eu vejo jogadores próximos, mas ainda com uma diferença técnica. E o jogador não está habituado a isso, André. Eu vou jogar pra caramba hoje. Aí domingo que vem eu não estou nem no banco. Primeiro, você irrita o jogador. E segundo, você, individualmente falando, eu já sei o movimento que o meu companheiro faz, eu percebi o jeito de jogar dele, e no outro jogo não está jogando ele, está jogando outro jogador. Então, ele está mexendo numa estrutura cultural que eu não sei se vale a pena. Não é resistência pelo nosso país, não. Porque ele chegou aqui não pode mudar. É porque não, eu acho que não cabe. Dentro de um elenco, você tem que estruturar o time primeiro titular. E aí mexer algumas peças pontuais. E quando ele vai mexendo em todo o mecanismo, em todas as funções, eu acho que ele vai tirando a estrutura. Ele vai irritando os jogadores. O Everton Ribeiro, que era titular absoluto, passa a não jogar. O Arrascaeta joga muito jogo, o outro não está nem no banco. Isso não serve, nem no Brasil, nem na Europa. Agora, dele implementar a ideia de jogo e pode demorar, eu acho que a gente tem que estar todo o tempo para ele. Só que claro, isso sim. Essa questão de plataforma, 4-3-3, 4-4-2, no desenrolar do jogo, na fase ofensiva, raramente eu consigo enxergar. O legal desse debate, a gente tem a visão de um analista como o Theo, a visão de jornalistas como o PC e o Paulo Vinícius Coelho, e a visão de um ex-jogador como o Pedrinho, que deu aqui o lado também do jogador, como o jogador se vê nesse contexto. Por isso que eu estou gostando muito desse papo de hoje. E Pedrinho, você está bem acompanhado, porque na Copa do Mundo, o Sidorf, que foi nosso comentarista, ele ficava louco com os nossos campinhos, com os números, né, das seleções. Eram os campinhos, na verdade, da FIFA. Porque a FIFA que estabelecia, na prévia dos jogos, qual era o sistema tático em números das seleções. A gente plugava os campinhos da FIFA. O Sidorf dava soco na mesa, assim, falava assim, eu não acredito em nada disso. André. Ele falava assim, ó, time pra mim... o número 4-3-3, 4-2-3-1 é só quando está se defendendo. Aí faz sentido. André, quando está atacando, muito na linha do que você falou, eu não consigo enxergar número algum. Mas a gente não pode ser radical, não. Isso, o que eu estou falando não quer dizer que eu esteja certo, não. É a forma com que eu enxergo. E tem pessoas que conseguem enxergar de outra forma. É só uma opinião. Claro. Não quer dizer que eu estou dizendo que é uma opinião parecida com a do Sidorf. Porque eu acho que as pessoas se prendem pela característica individual. Um exemplo, vai jogar dois caras que foram chamados a vida inteira de volantes. Então, a gente já tem a linha de 4 atrás e esses dois caras. Então, a gente já definiu 4-2, aí a gente vai ver a função do outro. O outro é meio atacante, então 4-2 e dois caras liberados. Então, 4-2-3-1. A gente vai pela posição individual do atleta e não pelo que ele vai fazer no campo. Ele pode ter a posição como volante e jogar como meio ofensivo. Então, por que a gente botou na plataforma que era um 4-2-3-1 se ele está jogando como meio ofensivo? É só isso a discussão. Colocar um contraponto só aqui. Assim, é claro que assim, você vê o sistema defensivamente, mas às vezes você enxerga, que a gente está falando, o Sampaoli está jogando WM. Porque o Sampaoli faz a saída com o lateral por trás e o outro lateral entra na linha do volante e ele empurra os 5 atacantes. Fica um 3-2-5 no ataque. Isso não é o sistema. O sistema no passado, lá em 1925, esse sistema chamava WM. Agora, quando o Guardiola diz no livro dele que os sistemas são números de listas telefônicas e o assistente do Guardiola chega aqui e fala que joga no 4-3-3, aí você vê que eu tenho uma coisa. Os sistemas têm nomes. Sistemas táticos têm nomes. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Na movimentação, eles se transformam. Mas você parte de uma plataforma. Por isso que a FIFA adota, como o Rizek lembrou. E vou falar de um sistema agora chamado tempo. Vai dar certo, Domenech Torrent, com a sua filosofia, com as suas ideias? Né? Olha, sinceramente, duvido que alguém tenha essa resposta hoje para dar. Até porque a gente foi comparar
os 6 primeiros jogos do Jesus, à frente do Flamengo, com os 6 jogos que o Domenech tem hoje. E olha, o retrospecto é muito parecido. Bota na tela, é muito parecido. Nos 6 primeiros jogos, o time dirigido pelo Jorge Jesus, já fazendo grandes mudanças, experimentos e etc., ele teve 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Agora o Domenech tem 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. É parecido. Mas olha a diferença. Só que ele marca... Olha a diferença. Exato, ele marca muito menos gols, até porque o Jesus teve um 6-1 contra o Goiás, que puxa essa fila muito para cima, né? O 6-1 contra o Goiás no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, que foi o segundo jogo dele. Fala, PC. Chuta muito. Não, é que o futebol... desculpe, Paulo. É que o futebol, ele comporta a análise sobre o sistema, ele comporta a análise sobre plataforma, mas há algo no futebol que levou o Theo, provavelmente desde garoto, a se interessar por futebol, e todos nós aqui, eu a me interessar por esses 2 caras aqui, que é o encantamento. O Flamengo do Jorge Jesus encantou. Ele encantou o torcedor rubro-negro e encantou a quem gosta de futebol. É claro que aquele torcedor de outro clube mais resistente, ele, na verdade, ele teve raiva, mas ele gostaria que aquele futebol praticado pelo Flamengo fosse praticado pelo clube pelo qual ele torce. E me parece que essa é uma questão que nós não podemos desprezar no futebol. Eu não tenho nada contra números, eu acho que todos os números são bem-vindos e que hoje o futebol é analisado de uma maneira muito mais específica e trabalhada do que de outras épocas. Mas a gente não pode esquecer que o futebol tem encantamento. E aí, quando eu perguntei para o Theo se o Domenech não está indo muito rápido, é que eu estou falando de encantamento. Do encantamento que, por exemplo, naquela arte que nós mostramos, o segundo jogo do Flamengo sob a direção do Jorge Jesus é no Maracanã, 11 horas da manhã, contra o Goiás. Eu acho que é o segundo jogo, é o primeiro dele no Maracanã. 6-1, meu amigo. Isso o torcedor do Flamengo e quem gosta de futebol, nós estamos vendo aí, isso o torcedor do Flamengo e quem gosta de futebol não vai esquecer. Então, a minha pergunta para você é sobre encantamento, e aí eu incluo os jogadores, porque os jogadores se sentiam muito à vontade em tudo aquilo que eles estavam fazendo. Quanto tempo será que levará para que eles sintam o mesmo prazer, a mesma leveza e a mesma segurança para desenvolver as novas ideias? O PC, e antes de passar só para passar junto para o Theo aí. Fala, Pedrinho. André, só para passar junto para o Theo aí, que é o craque aí, cara, de análise, eu acompanho ele nas redes sociais também, que mesmo a plataforma sendo fixa, móvel, 4-3-3, 4-4-2, o que importa, né, Theo, é a ideia por trás disso. Eu posso ter uma plataforma mais moderna que todos citam e não ter uma ideia por trás efetiva. Então, assim, o que importa por trás da ideia, por trás da plataforma, é a ideia. O Jesus tinha uma ótima ideia com relação à plataforma móvel. O Guardiola, por muito tempo, teve uma ótima ideia por trás de uma plataforma mais posicional e hoje ele já está revendo um pouco esses conceitos. Então, assim, o importante é o que vem por trás, não pelo que está ali desenhado, com números, enfim. Eu queria mostrar de novo os jogos do Jesus e do Domenech, porque esse encantamento que aconteceu no primeiro jogo do Jesus pelo Campeonato Brasileiro foi o único jogo, né? O Flamengo acabou eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil em 2 jogos muito equilibrados, caiu nos pênaltis. Aí empatou com o Corinthians jogando até bem, foi a estreia do Gerson esse jogo em Itaquera. Perdeu do Emelec num jogo em que o Jesus foi criticado pra caramba, Rodinei na lateral, Rafinha de meia e aí ganhou do Botafogo. Por enquanto, o encantamento de fato não veio em nenhum jogo do Domenech. E tem uma questão também, já que você falou dos jogadores, PC, o Caê Mota, que é o setorista do Flamengo e que está lá para trazer informação, contou que tem muitas diferenças na maneira de tratar os jogadores, que os jogadores do Flamengo gostavam muito do jeito detalhista com que o Jesus passava as coisas. E o Domenech, ele é mais, olha, ele dá mais liberdade, resolvam em campo. E que isso pode ser que depois caia na graça dos jogadores. Por enquanto, está rolando um estranhamento com essa mudança. Ô, Theo, responda então sobre esse encantamento e depois já vamos entrar no lance que você separou aqui do Flamengo, sobre a saída de bola do Santos. Vamos. Tem muitos assuntos, né? Muitas coisas para falar. Eu só queria comentar rapidamente. Eu acho que essa história de 4-4-2, 4-2-3-1, etc., é uma informação, mas não é toda a informação. Então, como o Pedrinho falou,
você tem uma filosofia de jogo que vai para além do sistema, né? Vai para além da formação. A formação tática, ela é relevante mesmo assim, mas principalmente se a gente pensar o futebol como um jogo de relações. O 4-4-2 não significa que eu vou ter sempre 4 e sempre 4 e sempre 2 e esses 4 vão andar juntinhos em linha, mas significa que existe uma relação entre esses caras aqui do meio. Existe uma relação entre o lateral direito e o meia direita. Então, sim, o Flamengo do Jesus se movimentava muito, mas você não via o Arrascaeta e o Everton trocando de lado, porque eles tinham, dentro das relações que estão estabelecidas, o Everton era o meia que partia da direita e o Arrascaeta era o meia que partia da esquerda. O que podia acontecer? O Arrascaeta entrar na área para um cruzamento, alguma coisa, aí trombou com alguém, ele caiu. A bola sobrou para o adversário por aqui. O Bruno Henrique vem e entra na dele. E aí forma-se a linha de 4, eles trocaram circunstancialmente de posição. Mas aquelas relações, elas ainda existem. Inclusive, a gente vai ver muito essas relações no lance que a gente vai mostrar. A outra coisa é sobre o encantamento. Eu concordo totalmente, ninguém está encantado com o futebol do Flamengo nesse momento, e eu acho que é muito difícil comparar. Por quê? Por um lado, o Jesus pegou um time ruim do Flamengo, e ele melhorou o time. Então, quando você pega um trabalho ruim, em 6 jogos você vai melhorando, mesmo que não esteja jogando muita bola, você vê uma melhora. O Domenech pegou um time bom do Flamengo, só que, aliás, excepcional do Flamengo. Então, em tese, ele deveria ter mais tranquilidade nessa transição, né? Ele deveria se manter jogando bem. Só que tem um efeito, pessoal, que é impossível de quantificar porque ele é inédito, que é uma pandemia mundial no meio do campeonato. E aí não dá para saber se esse time do Domenech está jogando 10% do que ele vai vir a jogar, 50% do que ele vai vir a jogar ou 80% do que ele vai vir a jogar. Não dá para cobrar que o estilo do Domenech seja... Exatamente, assim, não dá para cobrar que o estilo do Domenech seja igual ao estilo do Jesus. O estilo do Jesus acabou, saiu, Jesus foi embora, agora é um outro estilo. Dá para cobrar, sim, que a performance do time seja igual à performance do time do Jesus.